Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, Pai, mais uma vez reunidos na Tua linda presença, nesse encontro matinal, dando a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, louvor e adoração. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Mais uma vez te pedimos, abençoa esse encontro, que o Senhor esteja à frente de tudo, nos dando sabedoria, discernimento, permitindo que as pessoas que o Senhor quer que participe ao vivo conosco aqui estejam, e aquelas que depois, Pai, assistirão pelo canal no YouTube, Princípio e Atitude. Pai, abençoa a transmissão de internet de cada um de nós, que ela funcione perfeitamente como o Senhor é perfeito. Entregamos em Tuas santas mãos e desde já te agradecemos, porque temos a certeza que esse tema é um tema que todos nós precisamos aprender a cada dia mais, aperfeiçoar em nós, meu Deus, como administrar o nosso ego. Ajuda-nos a conduzir esse encontro. Te pedimos em nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Gente, então, esse tema realmente é muito importante para todos nós, até que estamos aqui participando. Todos eles são importantes para nós, mas é algo que faz parte do nosso cotidiano, né? A gente saber lidar com o nosso eu, com o nosso ego. E eu não vou perder tempo, vou já passar direto para a Rosina. Rosina, bom dia mais uma vez. O que você trouxe para a gente nessa manhã relacionado a esse tema, o ego? Bom dia. Ego é o que caracteriza a personalidade de cada pessoa, a individualidade, apreço excessivo pela própria pessoa. O ego exagerado se torna orgulhoso, pois você se coloca sempre acima dos outros. O ego elevado faz com que a pessoa se ache melhor do que todo mundo. O primeiro exemplo de ego desequilibrado foi Lúcifer, que quis se equiparar a Deus e foi destituído da sua glória. Deus fala na sua palavra de pessoas que, por conta do ego exacerbado, se tornam egoístas e orgulhosos. Vamos ver Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Mateus 23, 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E Tiago 4, 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Pessoas assim se afastam naturalmente de Deus. Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. É o que não tem o ego inflado e um espírito humilde. Isaías 2,17. A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Vamos ver exemplos de pessoas que tiveram seu ego desequilibrado. Amã. Ele não admitia que Mardoqueu, um homem simples, fosse enaltecido pelo rei Artaxerxes. Ele tramou a morte de Mardoqueu enforcado, mas morreu em seu lugar. Provérbios 11, 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Sara, Gênesis 16, 4 e 5. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Sara não admitiu que sua serva Agar ficasse numa posição superior a ela, pois ela tinha um filho e Sara não. Agora vamos ver um exemplo bom.
Jacó, Gênesis 29, 18. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Jacó se apaixonou por Raquel e Labão a deu em casamento, mas na noite de núpcias a trocou por Lia, a filha mais velha. Ele tinha trabalhado 7 anos por Raquel e Labão exigiu mais 7 anos para então ele se casar com Raquel. Jacó não brigou, ele foi humilde e acatou a decisão de seu sogro. E um exemplo ruim, os fariseus. Seu orgulho não deixava que eles aceitassem os ensinamentos de Jesus, e como a sua fama e prestígio cresciam, armaram um plano para prendê-lo. João 11:57. Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. E João 7:32. Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. O orgulho e a soberba, o ego inflados dos religiosos prenderam Jesus e os afastaram definitivamente de Deus. Que a gente não deixe que a vaidade, o ego e o egoísmo se sobreponham à humildade e à vontade de servir, que é o que Jesus nos ensina. Deus abençoe você. Amém. E Jesus, ele fala algo, Rosina, maravilhoso, né? Você agora terminou falando exatamente de Jesus. E Jesus, ele ensina algo maravilhoso, que ele diz assim: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o nosso eu, o nosso ego, nossa consciência, né? Ela para pensar sobre isso, que eu acho que você ter um ego equilibrado é quando você para pensar, faz a sua mente pensar, peraí, o que significa exatamente negar a si mesmo? Tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Em primeiro lugar, né, eu tenho que parar e pensar, mas peraí, eu tenho que negar minha própria vontade? Meu eu? Sim, mas por um propósito, por um objetivo, por uma meta. Você não vai simplesmente negar a si mesmo porque você agora se tornou uma pessoa religiosa, você agora vai ser facilmente manipulado se você agir assim. Você tem que parar e pensar, mas por quê? Qual é o propósito? Então, veja que Jesus, ele tinha um propósito, ele tinha uma proposta para apresentar naquele momento que ele faz essa colocação para os discípulos. Fala sobre isso numa das suas pregações. Então, é fácil negar a si mesmo? Não é. Mas se você olhar para o propósito que Jesus tinha na época e tem hoje, que o propósito dele não mudou, ele fala que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Então, é um propósito de vida eterna, propósito de reino de Deus. Então, a pessoa ela tem que entender que quando, pelo menos a parte, eu falo a parte espiritual, quando Deus fala em negar a si mesmo, não quer dizer que agora você não vai ter sua vontade própria.
Você continua tendo a sua vontade própria. Você continua com liberdade de escolha. Mas ele está falando a respeito de uma proposta, de um propósito, de reino de Deus, de vida eterna. Então, para isso, você precisa entender que quando você nega o seu eu, a sua vontade, para fazer a vontade de Deus, para seguir o plano de Deus, existe uma recompensa. É diferente quando você começa a seguir uma religião, começa a se tornar uma pessoa evangélica, católica, ou seja lá a religião que você seguir, e começam a colocarem para você propostas para fazer isso, e você começa a negar muitas coisas, você começa a abrir mão de muitas coisas, você tem que ter muito cuidado com isso. Para você parar, pensar e equilibrar seus pensamentos e pensar bem naquilo que você está fazendo. Porque, de repente, por isso que acontece tanto problema nas religiões. Mas vamos continuar falando a respeito do nosso ego, esse assunto tão interessante. Adriana, bom dia mais uma vez. O que você trouxe para a gente nessa manhã? Bom dia a todos. Deus abençoe a todos. Então, é um assunto muito extenso, né? Falar sobre o ego, eu trouxe aqui o ego através da psicanálise, né? Através de Freud, os estudos dele. Mas eu coloquei um estudo menorzinho aqui para a gente poder estar entendendo o básico, né? Porque um ego inflado, um ego exagerado, realmente, ele prejudica muito a nossa vida. E a gente volta sempre aqui a essa palavrinha, que é uma palavrinha muito importante e de grande importância para a nossa vida, que é o equilíbrio. Um ego equilibrado é uma vida saudável. Você vai ter uma vida saudável através do seu ego equilibrado. E a sua saúde mental também será outra com seu ego equilibrado. Vamos lá. O ego significa a consciência, o eu de cada um, ou seja, o que caracteriza a personalidade de cada pessoa. O conceito de ego é bastante utilizado em estudos relacionados à psicanálise e à filosofia. O ego se desenvolve a partir da diferenciação das capacidades psíquicas em contato com a realidade exterior. Então, o que vem de fora, a gente precisa entender isso. O ego tem como função manter o equilíbrio mental e contribuir para a personalidade do indivíduo. O ego começa a se desenvolver já nos primeiros anos de vida do indivíduo. Surge a partir da interação do ser humano com sua realidade, adequando seus instintos primitivos com o ambiente em que vive. É também chamado de princípio da realidade. Freud, para explicar o funcionamento da mente humana, criou um conceito em que seria 3 partes da mente integradas e atuando em conjunto que determinam e coordenam o comportamento humano, que a gente chama de tríade do modelo psíquico. Então, Freud dividiu em 3 partes. O id, que é regido pelo princípio do prazer, que é quando nós nascemos, né? E um dos princípios do prazer, o primeiro princípio do prazer é a amamentação, tá? Depois, o que acontece? Como a gente vai recebendo informações exteriores, é que vai se criando o ego. O ego é exatamente a consciência, quando a gente começa a tomar consciência das coisas. E a terceira parte é o superego, que quando você vai crescendo e vai se construindo, você começa o quê? A se modelar e, ao mesmo tempo, você se julgar, né? Você pensar. Não um julgamento de, não, é pensar, isso eu posso, isso eu não posso? Até onde eu posso ir? Isso se chama superego. Então, às vezes, as pessoas confundem, o superego é o ego exagerado? Não. O superego é exatamente o componente moral e social da personalidade. O que eu posso, o que eu não posso. É como se fosse um controlezinho ali para a gente poder estar bem conosco e bem com os outros, bem com o mundo exterior. Então, essa tríade do psiquismo é muito importante para a nossa vida. Esse equilíbrio dessa tríade, né? Um ego forte, na concepção freudiana, é aquele que se constrói na busca do equilíbrio do id e do ego.
desculpe, do id e do superego. Não ignora ou empodera em demasia nenhum dos impulsos. Muito prazer, ou então muito julgamento, não posso, não, é o equilíbrio. Eu posso, o que me faz bem, o que não me faz bem, esse é o superego dentro da gente, esse é o equilíbrio. Que prazer eu posso ter, e esse prazer vai me fazer bem, é bom para mim, é bom para a minha vida, é bom eu viver ele, é bom eu buscar esse prazer. Esse é o equilíbrio. Por isso que o ego fica equilibrado, porque pensa. Na verdade, é exatamente o que? O pensamento. O que eu penso, como eu penso, e como eu vou formular meus pensamentos. Aí o meu prazer, minha busca do prazer, e o que é aquilo que eu não posso fazer demasiadamente. Bom, a tarefa não é fácil, né? Sem dúvida, representa um propósito a ser desenvolvido pela vida toda. Quer dizer, nós vamos buscar o quê? O equilíbrio disso a vida toda. O ego reconhece que as outras pessoas têm necessidades e desejos também, e que ser egoísta nem sempre é bom para nós. Porque, na maioria das vezes, o final de uma pessoa exageradamente egoísta ou somente egoísta é ficar sozinha, né? É ter poucas pessoas ali perto dela, convivendo com ela, poucos relacionamentos, né? O ego é útil na infância, quando construímos nossa personalidade, definimos interesses e avaliamos aonde queremos ir e quais são nossos limites. Olha que interessante, né? Começa lá de pequenininho mesmo, né? Conforme o tempo passa, o ego vai se transformando. Mas o que acontece quando crescemos e o ego não toma as proporções adequadas? Muitas pessoas tentam compensar inseguranças criando os pensamentos sobre si e se comparando com os outros, em uma espécie de mecanismo de defesa. Só que isso pode afetar a vida social e prejudicar o amadurecimento enquanto ser humano. Então, assim, as pessoas precisam entender que é desde a infância. Então, olha só, a importância também do nosso ego estar equilibrado para que possamos ensinar os nossos filhos, né? Não só ensinar que eu falo, faça isso, faça aquilo, não. O exemplo, o seu comportamento equilibrado, ser exemplo para os seus filhos, né? O nosso comportamento equilibrado, ser exemplo para os nossos filhos, né? Porque se existe uma família ali que tem sempre um que o ego está mais exagerado, isso aí vai prejudicar na construção da criança. Então, olha o cuidado que nós temos que ter conosco para que possamos ter uma criação saudável para os nossos filhos, né? Aí eu trouxe aqui alguns sinais de alarme para egos exagerados, egos inflados. Às vezes você tem o seu ego inflado e você nem percebe. Às vezes você convive com pessoas com ego inflado e você não consegue ficar bem com aquela pessoa. Às vezes até seu esposo, sua esposa, ou um colega de trabalho, ou um amigo, ou um familiar, que convive muito com você, ou até mesmo não convive, mas é uma pessoa que você precisa conviver de vez em quando, e ele te incomoda, o comportamento dele, na verdade, te incomoda. Então, eu trouxe algumas dicas aqui. Não para a gente estigmatizar a pessoa, eu trouxe para a gente entender que ninguém é perfeito, e que nós podemos entender o porquê do comportamento ali do outro, e podemos, com o nosso respeito e equilíbrio também do nosso ego, ajudar aquela pessoa. Às vezes com uma frasezinha, às vezes dar um toquezinho nela. Então, por isso que eu trouxe esses sinais. Por quê? Porque os sinais ajudam a pessoa até melhorar a vida, tanto emocional quanto social, né? Eu coloquei sinais de alarme que indicam que seu ego pode estar afetando sua vida social, sua família, seu trabalho, seus amigos e até você, né? Vamos lá. É a pessoa, assim, ela tem a necessidade de dominar as conversas. Você senta para conversar, ela tem que ter o domínio da conversa. Seja com você, seja em grupo, ela está sempre querendo estar em destaque, ela sempre tem a necessidade desse domínio. Ela sabe mais, ela que entende mais, ela responde na frente de todo mundo. Evita contato com tudo que seja diferente. Tudo que é diferente demais. Aí tem aquela perguntinha assim, vai ter alguém conhecido? Aí, se tiver gente conhecido, aí vai. Mas aí você pensa assim, gente, por que essa pessoa perguntou isso? Ela está sempre perguntando isso. Vai ter alguém conhecido, né?
Por quê? Porque o conhecido, ela domina. Ela já sabe que ela pode dominar aquelas pessoas ali. Quando tem o desconhecido, já fica difícil. Porque aí ela vai ter dificuldade de ter esse domínio na cabecinha dela, né? Bom, a gente precisa o quê? Conhecer o diferente, né? Esse seria o normal, mas não. Para a pessoa que tem o ego inflado, ela prefere estar perto de pessoas conhecidas que ela já tem aquela facilidade, que ela acha que é facilidade de dominar o outro, né? Ela faz perguntas para as pessoas, mas ela nunca aceita a resposta. Ela já tem a resposta pronta. Mesmo que a resposta daquela pessoa foi a resposta dela pronta, que já estava ali preparadinha para ela responder, ela já tem uma outra. Ah, não, mas não é assim. Não. Ela tem aquela resposta pronta, mas ela sabe que aquela resposta que a pessoa deu era exatamente a resposta certa que ela queria falar. Mas ela já tem uma pronta ali, ela já tem um plano B para poder ela dizer assim, não, eu dominei. Eu tomei a frente. Se sente constantemente incompreendido. Excesso de ego e insegurança. Olha que interessante. Ela nunca acha que ela é compreendida. Ela é sempre aquela pessoa que ninguém compreende ela. Tenha certeza de que tem uma grande missão na vida. Eu vou salvar o mundo, eu vou salvar aquela instituição, eu vou salvar aquelas pessoas. Tudo ela acha que ela vai conseguir sozinha. Ela não é aquela pessoa que ela diz, nós vamos, o conjunto vai, o grupo vai. Não. Ela sempre coloca tudo para ela. Ela termina as frases das pessoas. As pessoas estão conversando e tal, ela termina aquela frase, ela não deixa a pessoa terminar a frase. Ela mesma vai e termina a frase. Da mesma forma, a conversa está indo, mas ela tem que terminar essa conversa. Então, ela paralisa aquela pessoa, ela corta aquela pessoa e você não consegue. Aí, vamos dizer que você está um programa, aí você está ali, tem várias pessoas, tem 4 pessoas. Aquela pessoa começa a falar, quando ela paralisa aquela segunda pessoa, a terceira começa a falar, ela paralisa a terceira, ela não consegue se dominar. Ela quer dominar o outro. Então, ela não consegue ficar paradinha e ouvir. Ela não consegue terminar de ouvir o pensamento daquela outra pessoa. Se você observar, é muito interessante, porque tem pessoas que não conseguem observar isso. Mas, quando você para e analisa, você fala, realmente, a pessoa ela não consegue se dominar, porque ela quer dominar o outro. Ela quer dominar o assunto, né, o pensamento do outro. Tem o controle de tudo. Se a pessoa que tem um ego inflado, se ela não tiver o controle de tudo, ela não está bem. Então, ela tem dificuldade de viver sem o controle. Se ela perde o controle de alguma coisinha pequenininha, pronto, aquilo ali para ela já é o fim. Ela acha que a vida, o controle tem que estar com ela, seja do que for, tem que estar com ela. E ela sempre começa, a mente dela começa a trabalhar. Como que eu vou controlar? Não, isso aqui eu já não tenho como, porque eu já não tenho mais desculpa para isso aqui. Então, agora... E ela já começa a produzir ali na mente situações para que ela não vai perder o controle. Quando ela chega no final, que ela vê que não tem como controlar mais aquilo ali, ela já cria um outro controle. Então, ela vai desenvolvendo. Cada etapa, ela vai desenvolvendo o controle. Né? Então, é o cuidado que nós temos que ter. Se somos assim, precisamos nos cuidar. E se nós convivemos com pessoas assim, nós precisamos estar sempre dando dicas para essa pessoa, como eu sempre falo aqui, o como falar, né? E o momento de falar com essa pessoa, que ela precisa estar equilibrando esse id e esse superego, para que o ego fique saudável. Precisamos estar ligados, porque isso pode estar acontecendo conosco, e a gente nem percebe. A gente acha que isso é normal, porque muitas vezes nossos comportamentos a gente não percebe, e isso vai crescendo dentro de nós. Então, que possamos buscar o equilíbrio em tudo na nossa vida, porque senão, como eu falei aqui, prejudica o quê? Afeta a nossa vida social, os nossos relacionamentos, a gente perde pessoas, a gente perde amizades, a gente perde casamento, a gente vai perdendo tudo. Porque existe um limite também para aquela pessoa que lida com aquela pessoa com ego inflado. A pessoa, de repente, de um dia para o outro, fala assim, não quero mais isso para mim.
E assim acaba-se, né, terminando uma amizade, ou um casamento, um relacionamento. Até às vezes a pessoa prefere sair do emprego do que conviver com aquele líder, com aquele chefe, porque é uma pessoa que tem um ego inflado. Tudo dele é melhor, tudo dele é o certo, só ele tem a razão, só ele tem a palavra, né? Vamos dizer assim, o domínio das situações, né? Bom, vou deixar minha frase, né? A inteligência tinha que ser de Freud, né, gente? A inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. Freud. Bom, para terminar, eu quero dizer o seguinte: por que Freud diz que a inteligência é o único meio que possuímos para dominar nossos instintos? Que a inteligência é a capacidade de extrair informações, aprender com a experiência, adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão. Então, vamos equilibrar nossos pensamentos, vamos equilibrar nossos comportamentos. Um bom dia, Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus. Que bênção. Eu vou terminar falando um versículo que Jesus falou, foi uma das primeiras palavras dele, porque para você realmente chegar e conseguir equilibrar o seu ego, você precisa ser humilde. Porque às vezes as pessoas são muito boas para ensinar, mas não são boas para aprender, né? Então, a gente tem que ser humilde. Ensinar é muito bom, mas aprender é melhor ainda. Porque a gente aprende quando a gente ouve. Então, o que você tem ouvido aqui da Rosina, da Adriana, procura ser humilde, para você poder pensar, refletir. Tem um exemplo que eu e a Adriana a gente vive, que é muito legal, nos ajuda muito no nosso relacionamento, que é sempre que a gente tanto erra quando a gente acerta. Por exemplo, eu esqueci a janela aberta. Aí, quando a gente lembra, aí eu falo, nós esquecemos a janela aberta. Ainda que tenha sido eu, ou ainda que tenha sido ela que esqueceu a janela aberta, a gente criou o hábito de falar, nós esquecemos a janela aberta. Então, nós procuramos ser um, tanto nos erros quanto nos acertos. Isso ajuda muito no relacionamento de casal, viu? Porque geralmente no casal, um quer ter razão, o outro quer ter razão, um quer julgar o outro, um quer acusar o outro. Você fez isso, você deixou aquilo. Não, nós deixamos isso, nós deixamos aquilo. Nós fizemos isso. Isso ajudará muito os seus relacionamentos, pode ter certeza. Tem nos ajudado muito. Então, eu queria aqui deixar esses dois exemplos para vocês, tanto da humildade de Jesus que ele ensinou, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino de Deus. E essa questão, essa dica para relacionamentos, não só de casais, mas também de família, de amigos, isso ajuda muito, tá bom? Vamos terminar então fazendo a oração, agradecendo a Deus por esse tema maravilhoso. Claro, tem muito mais que se falar, mas a gente sempre vai dar aqui essa palhinha e depois, você querendo ajuda, você pode procurar no nosso canal do YouTube, Princípio Atitude. Aqui no canal você tem canais de atendimento. Você pode falar pelo WhatsApp, ou até pelo próprio YouTube, você pode deixar um recado aqui para a gente e a gente vai tentar te ajudar de alguma forma, atendendo você, conversando com você, ouvindo você, tá bom? Deus amado, querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estar aqui e poder aprender. Junto com tudo que nós ouvimos aqui, nós temos aprendido muito, Senhor. Então, que as pessoas que venham assistir depois no canal do YouTube também possam, meu Deus, aprender e desenvolver na sua vida um ego equilibrado. Porque o ego é saudável quando ele é equilibrado. O ego é para nos proteger, sabe? Para nos fazer ter uma consciência saudável. Fazer a gente pensar. Porque a escolha sempre vai ser nossa, a decisão final sempre vai ser nossa. Então, que possamos ter esse ego equilibrado, Pai.
nos ajuda. Te pedimos em nome de Jesus. Abençoa esse dia, abençoa tudo, meu Pai, que nesse dia ainda será resolvido, feito para cada um de nós. E prepara-nos para cada dia que ainda teremos pela frente, aqui principalmente nesse encontro que o Senhor tem nos dado o privilégio de estar aqui juntos todos os dias. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Amém. Graças a Deus.